Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Continuemos aqui, então, meditando em algumas verdades que o Senhor nos transmite através desta carta. Lembrando que essa epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreve com o objetivo em seu coração e mente, que o Senhor implantou ali, de falar sobre a volta do Senhor Jesus. E, de fato, ele faz isso por toda a extensão dessas duas epístolas, falando, então, acerca desta realidade: o Senhor Jesus voltará. Aqui no capítulo 3, então, nós leremos aqui dos versículos 1 ao 5, ele vai nos falar um pouco agora, não mais nesse momento da vinda do Senhor Jesus em si, mas ele vai falar da questão prática. É como se ele tivesse tirado agora os olhos lá do futuro. Quando ele falou no capítulo 2, acerca dos últimos dias. E agora ele traz a realidade do presente, dizendo que a vida cristã continua acontecendo. Nós continuamos aqui enquanto aguardamos o Senhor Jesus. Então é disso que ele vai tratar nesses 5 versículos, acerca da questão do equilíbrio da vida cristã. Os pés aqui e os olhos fitos na eternidade. Capítulo 3, 2 Tessalonicenses, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Vamos orar? Querido Deus, nós cantamos, louvamos ao Senhor, nós oramos, lemos a Tua palavra, e nesse momento do culto, Pai, que é a explanação da palavra do Senhor, a exposição bíblica, nós pedimos que do alto o Senhor nos ajude. Nós precisamos, de fato, da orientação e da bênção do Senhor, que Teu Espírito Santo possa, de fato, nos convencer da verdade e aplicar aos nossos corações essa verdade. Fica conosco, Senhor, nós te pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paulo sempre se mostrou um cristão equilibrado, como nós estávamos falando aqui, né? Ele, ao mesmo tempo que coloca profecias acerca do fim, como a gente vê não só aqui aos Tessalonicenses, no capítulo 2, mas em outras das suas cartas, ele nos projeta, então, para pensarmos lá na frente, falando da vinda de Jesus, falando do que vai acontecer, falando, inclusive, de que, nesses últimos dias, repetindo as palavras de Jesus, lá de Mateus 24, que nesses últimos dias, então, aconteceriam algumas coisas, como o esfriamento do amor, da fé, e o aumento, então, da mentira e do engano de Satanás, o que ele chama de operação do erro. Tudo isso, então, ele nos projeta a pensar acerca do fim. Entretanto, da mesma forma, ele vai nos falar, quando ele começa a encerrar esta carta, que nós precisamos viver a vida cristã também no hoje, agora, nas nossas relações, no nosso dia a dia, na nossa santificação pessoal e presente. E aqui ele começa com a seguinte palavra: finalmente. Ou seja, depois de ter falado tudo isto acerca do fim, agora ele diz, finalmente. Então, Paulo aqui passa da profecia para a vida prática. Ele passa aqui dos aspectos negativos que ele estava falando no capítulo 2, que são as mentiras de Satanás, e chamando essas mentiras de operação do erro,
Ele passa disso para falar do aspecto positivo, que é a verdade de Deus, da palavra de Deus, da propagação da palavra de Deus. Então ele passa das advertências que ele havia dado no capítulo 2, dizendo, olha, tomem cuidado, se preparem, porque o Senhor Jesus vai voltar. E ele passa dessas advertências para as ações de graças e para as orações. Algo muito presente, que ele então incentiva os nossos irmãos ali a fazerem isso, viverem então vidas equilibradas no Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que nós não podemos viver apenas do futuro, pensar apenas no futuro, ele também vai dizer que nós não podemos pensar apenas no presente. Então isto precisa andar equilibrado na vida cristã, para que a gente tenha uma vida cristã saudável. Então aqui a ênfase de Paulo, nesse texto, é a verdade da palavra de Deus. Então veja, no capítulo 2, versículo 11, nós vimos Paulo falando, né, acerca da mentira de Satanás. Ele vai dizer assim, e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. E ele vai enfatizar muito aqui isso. Mas agora ele vai dizer acerca da verdade. Ele vai dizer para nós, nesse capítulo 2 e aqui no início do capítulo 3, que nós como cristãos, como crentes, que nos declaramos então servos e servas de Jesus, dizemos que cremos nele, que vamos à igreja, que abrimos a Bíblia, que oramos, ele vai dizer que nós então temos responsabilidades com a palavra de Deus. Nós precisamos ter responsabilidades com a verdade de Deus. E quais são elas? Bom, Paulo vai falando de 4, né? Ele fala, olha, você precisa crer na verdade, ele vai dizer isso, creia. Ninguém pode se aproximar de Deus sem crer. Precisa crer. Essa é a responsabilidade do cristão. Creia na verdade. Depois ele vai dizer, guardem a verdade. Não adianta só crer e deixar para lá. Guardem a verdade. Depois ele vai dizer, pratiquem a verdade. Então eu preciso crer, eu preciso guardar em meu coração e eu preciso praticar a verdade. E aqui, principalmente nos versículos de 1 a 5 que nós lemos, ele vai dizer, compartilhem a verdade. Então, creiam na verdade, essa é a responsabilidade do cristão. Guardem a verdade, pratiquem a verdade e compartilhem a verdade. Então, Paulo vai falar acerca disto, em contraste com a mentira de Satanás, com a operação do engano, achando então que viver neste mundo não há responsabilidade diante de Deus. Ele vai quebrar então este engano e dizer a nós como cristãos, olha, a palavra do Senhor precisa ser compartilhada também. Eu me lembro uma situação, há muitos anos atrás, eu era solteiro nessa época, eu tinha em torno de uns 22 anos de idade, e na época eu fazia um curso, Instituto Bíblico. Fiz 3 anos para ser missionário, antes de ir para o seminário. Eu me lembro que, num final de semana, eu e os meus amigos ali, companheiros de curso, tínhamos que ir para outra cidade falar num congresso. Então, essa era a nossa responsabilidade. Uma tarefa do curso. Íamos ser missionários, acho que estava no 2º ano, mais ou menos, e nos foi dada, então, essa incumbência. Olha, vocês vão fazer palestras nesse congresso. E lá fomos nós. Ficamos lá esperando o ônibus, e o ônibus não passava, e nós já estávamos atrasados, íamos chegar atrasados, e nada deste bendito ônibus, e a nossa preocupação, a nossa cabeça estava no ônibus. E, de repente, perto de nós havia um senhor. E ele viu a nossa agitação e perguntou para nós, todos muito jovens, nós muito jovens, ele perguntou para nós, vocês são estudantes? E nós falamos, sim,
somos estudantes. Mas pouca atenção demos àquele homem. E ele continuou, vocês estudam o quê? E a gente, um tanto quanto já chateado com as perguntas, estuda teologia. Teologia. E ele ficou pensando por um momento. Ele falou, mas teologia fala sobre o quê? E aí a gente respondeu, teologia fala sobre Deus. A gente estuda sobre Deus. E ele pensou mais um pouco e disse, vocês não querem falar de Deus um pouco para mim? Eu estou precisando. Nós olhamos um para o outro, esquecemos o nosso compromisso, o ônibus, e fomos falar de Deus para aquele homem. Quando nós terminamos de anunciar o Evangelho para ele, eis que surge o ônibus para nos levar ao nosso compromisso. A gente nunca pode esquecer, meus irmãos, isso foi uma lição muito grande, que o Evangelho não é apenas algo que a gente tem aqui na mente. Não é apenas algo que a gente aprende final de semana por final de semana na igreja. Mas o Evangelho é algo que nós guardamos no coração e nós compartilhamos. O Evangelho é algo pelo qual nós devemos clamar a Deus todos os dias, dizendo, Senhor, me dê hoje uma oportunidade para que eu possa compartilhá-lo, para que eu possa falar com Ele, dele para alguém. Eu não sei como. O Senhor sabe da minha pouca capacidade, mas eu peço que o Senhor me dê essas oportunidades. E sabe que é uma oração que Deus sempre responde. E sempre irá responder. Não perdemos o nosso compromisso, chegamos no horário, fizemos aquilo que tínhamos que fazer, voltamos para casa com o nosso coração alegre, porque o Evangelho foi compartilhado. Veja, Paulo vai trazer aqui algumas verdades acerca de compartilhar o Evangelho, compartilhar a verdade de Deus. E ele vai falar algumas coisas que nós sabemos. Não é necessário termos tanta capacidade teológica, nada disso. Nós sabemos as verdades aqui porque elas são simples. Elas são simples. Ele vai dizer para nós, olha, compartilhe a verdade de Deus, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Veja, o versículo 1, ele vai dizer exatamente sobre isso. Finalmente, irmãos, orai por nós. Para que ele pede oração? E o texto vai explicando. Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. É interessante que uma das grandes diferenças entre, são inúmeras, né? Mas uma das grandes diferenças entre o Rio Jordão, lá na terra de Israel, e o Mar Morto, é porque o Rio Jordão está sempre recebendo e transmitindo as suas águas, enquanto o Mar Morto apenas recebe, mas não há vazante, não há transmissão. Toda a água que entra ali no Mar Morto, fatalmente também morre, perde. E desta forma nós podemos ter algo semelhante na vida do cristão. O cristão apenas que recebe, mas não compartilha, a sua vida então vai definhando espiritualmente. É necessário que a nossa vida seja esse fluxo constante de receber e propagar a palavra do Senhor. Por quê? Porque a característica da palavra do Senhor é que ela é viva. Ela é viva. É lógico que Paulo fala aqui de uma sequência de responsabilidades, as quais eu já coloquei. Crer, guardar, depois é o que mais? Quem se lembra aí ainda, né? Crer, guardar, praticar e compartilhar. Então aqui ele está na última parte. Compartilhem. Aquilo que vocês ouviram, compartilhem. Falem sobre isto. Falem a tempo e a fora de tempo, porque o aprendizado e a prática andam juntas, devem andar juntas. Aprender e praticar deve andar junto. Por quê? Porque quando nós cremos na palavra de Deus, ela muda a nossa vida.
alguém que vai à igreja, entra na igreja e sai da igreja, isso não muda nada. Não muda o jeito que ela trata o esposo, a esposa, o pai, os filhos, os pais, os filhos. Muda o jeito que ela encara o seu trabalho, encara o seu dia a dia, que os solteiros, então, encaram a sua vida de solteiro, os casados encaram a sua vida de casado. Nada muda. Então, significa que não houve mudança do coração, porque a palavra de Deus, a verdade de Deus, muda a nossa vida. Este é o grande fato do cristianismo. Alguém, então, que se bate no peito e diz que é cristão, que é crente, que crê em Jesus, mas vive como ímpio, ele não entendeu nada. Ele não conhece o Evangelho. Ele não pratica o Evangelho. Então, é disso que Paulo fala. E é interessante que, veja, quando o autor de Hebreus, ele escreve ali, no capítulo 4 de Hebreus, versículo 12, um texto bem conhecido. Hebreus 4:12, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem esse texto, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta é a palavra de Deus. E quando nós cremos nesta palavra, ela entra em nossos corações, ela modifica a nossa vida. Interessante que Paulo diz, olha, a palavra de Deus tem que se mover livremente. E aqui Paulo faz uma lembrança lá do Salmo 147, versículo 15, que diz assim: ele envia suas ordens à terra, ou seja, a palavra de Deus à terra. A sua palavra corre velozmente. Paulo está se lembrando desse salmo, quando ele vai falar sobre isso aqui, né? A palavra de Deus se propagar. Ele diz, se propague e seja glorificada. É interessante que esta palavra significa alguém que corre livremente. Era a mesma palavra que era usada, por exemplo, nos estádios gregos. Quando os atletas, então, se posicionavam ali e tinham aquelas corridas de longa distância, e esses atletas, então, eles se propagavam, é a mesma palavra usada aqui. Ou seja, eles corriam livremente. Livremente. Então, da mesma forma, Paulo faz essa lembrança, né, visto que ele está escrevendo para pessoas que têm essa cultura ali, ele faz essa lembrança, olha, assim como os atletas, lembra dos atletas que correm livre nos estádios, que saem correndo ali para ganhar esta coroa, assim também é a palavra de Deus, ela está livre, ela corre livre, ela se propaga livre e ela é glorificada, ou seja, assim como o atleta, aquele que vence, ele também recebe lá a coroa, ele recebe lá o prêmio. Esta palavra de Deus, ela sempre será glorificada quando ela correr livremente. E é dessa forma. A palavra de Deus nos diz exatamente isto, que a palavra do Senhor sempre cumprirá o seu propósito, sempre em nossas vidas. Veja, lá em 2 Timóteo, no capítulo, é só virar aqui algumas páginas, mas veja aí no capítulo 2, a gente aprende uma coisa interessante. Mesmo quando o servo de Deus não está livre, ele tem algum impedimento, entretanto não a palavra de Deus. E Paulo fala isto no capítulo 2 de 2 Timóteo, no versículo 9, quando ele estava preso em Roma. Era a sua última prisão, depois dela ele foi executado. Então é a sua última carta, 2 Timóteo, é a carta final do ministério deste homem. E no capítulo 2, versículo 9, ele escreve o seguinte: pelo qual estou sofrendo até algemas. Ele estava preso em Roma. Como malfeitor, contudo,
a palavra de Deus não está algemada. E nunca estará. Governos já tentaram fazer isto. Já tentaram. Ameaçaram os cristãos com impedimento de leis, com espada, com decretos. Veja, por exemplo, a China comunista, outros países, então, que aderiram e quiseram, então, abolir a palavra do Senhor. Jamais conseguiram, porque a palavra do Senhor não pode ser impedida. Isso tem que ser uma motivação para você e para mim. Mesmo que haja para nós algum tipo de empecilho, lembre-se que a palavra do Senhor não sofre isto. E foi dado a nós, então, o privilégio de proclamá-la. E como ele diz aqui, propagá-la por toda parte. Também ele fala que não só esta palavra é livre, mas ele fala que esta palavra é eficaz. Ela é eficaz. Veja aí, no texto que nós lemos aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ainda, diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Nós falamos sobre isso, como também está acontecendo entre vós. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui, ele está lembrando os irmãos: olha, vocês viviam em plena ignorância, em trevas espirituais. Adoravam deuses de barro, de metais e de toda sorte. Mas vocês conheceram a palavra de Deus e foram libertos das trevas para a luz. Esta palavra que foi eficaz em vocês, também esta palavra é eficaz por onde ela passa. Então, Paulo mesmo experimentou isso. Se você olhar lá em Atos capítulo 13, ele lembra de uma situação, e ele fala sobre isso, né, da pregação da palavra do Senhor, Atos 13, versículos 48 e 49. Abra aí a sua Bíblia, eu vou abrir aqui também, para que a gente faça a leitura desse texto da palavra do Senhor. Atos 13, versículos 48 e 49. Paulo está lá na região de Antioquia. O texto diz o seguinte: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram. E quem é que creu? O texto vai dizer: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Veja, Paulo levou a mensagem da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Ela é eficaz. Ela vai exatamente no coração daqueles que Deus quer. Veja que foi exatamente isso que aconteceu, que quando eles ouviram, antes Paulo tinha pregado na sinagoga, chegou lá, pregou, né, para os judeus da sua própria nação, e eles não quiseram saber. Eles expulsaram Paulo. Por quê? Porque Deus queria que outros ouvissem. Os gentios, e o versículo diz, os gentios ouviram, e se alegraram, e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Irmãos, a certeza é esta: nós não sabemos quem são esses. Nós não sabemos em que coração essa palavra de Deus tomará assento. Nós não sabemos em que coração essa semente germinará. Nós não sabemos. Você e eu não temos essa informação e nem queremos que isso, Deus nos informa isso, porque isso pertence a Deus. Entretanto, precisamos saber que assim como a palavra de Deus foi eficaz no seu coração e no meu coração, e encontrou lugar ali, da terra seca que era o nosso coração, o Senhor então fez germinar, por obra dele. Ele fará em outros.
Creia nisso. Ah, mas quando eu falo, ninguém quer ouvir. Aí a gente precisa lembrar do que aconteceu com Isaías. O Senhor, você vai ler o livro de Isaías, né, encontra um profeta dedicado a Deus, um homem de fé, um homem compromissado com as coisas de Deus, e quando ele estava lá no templo orando, o Senhor então o chama para o ministério profético, para ser profeta. E o Senhor fala, olha, essa é a situação da nação. Essa é a situação do povo. E Deus diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor fala do teor do ministério dele. Fala, olha, Isaías, você vai pregar e ninguém vai ouvir. Você vai falar, eles vão virar as costas. Você vai anunciar, eles vão rir. E Isaías pergunta, mas Senhor, até quando? Até quando eu vou ter esse tipo de ministério? Imagina, né, os jovens aí, que de repente sente um ímpeto no coração de ser missionários, pastores, e alguém dizer, olha, você vai fazer o seu trabalho missionário, você vai se dedicar, vai pregar, vai para outro lugar, vai se esmerar aqui na palavra de Deus, mas eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém vai te ouvir. É desanimador. Foi isso que Deus disse para Isaías, mas Isaías sabia que ele precisava, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. E Deus diz, olha, Isaías, isso vai acontecer até o povo ser desterrado, ir para o cativeiro, 40 anos. 40 anos. O ministério de Isaías, humanamente falando, não deu um fruto sequer. Um fruto sequer dos seus 40 anos. Não por causa de pecado, não por causa de imperícia na divulgação da mensagem. Isaías fazia tudo o que lhe estava ao alcance. De manhã ele já estava lá pregando. Mas o ministério de Isaías foi marcado, então, pela fidelidade a Deus, mas não pelos frutos gerados. Mas a Bíblia é eficaz. Ela fala que ela faz aquilo pela qual o Senhor designou que ela fizesse. Por quê que nós cremos nisto? E eu volto aqui para Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Eu quero mencionar para você e para mim, para que você creia na palavra de Deus. Você creia na eficácia da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Veja só, capítulo 11, versículo 3 de Hebreus, diz assim, pela fé, entendemos que foi o universo formado pelo quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso aqui é um excelente exemplo para que você e eu diga assim, mas aquela pessoa, aquelas pessoas nunca ouvirão. Veja, a Bíblia diz que quando Deus falou, lá no começo, e nós cremos nisso pela fé, como diz o autor aqui, o universo foi formado. Disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Porque quando a palavra de Deus fala a um coração, o que nós conhecemos na doutrina, que ela é a graça irresistível. O Senhor chama mesmo. O Senhor traz mesmo. Não há dúvida disso. Nós precisamos crer mais nisto. Nós precisamos vivenciar mais isto nas nossas vidas e na vida de outros. Então, não tenha dúvida, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus pode realizar, sem sombra de dúvida, a obra de Deus neste mundo. Não tenha dúvida disso. Aprove a Deus que Ele fizesse isso pela sua igreja, por nós. E é interessante que um escritor bíblico chamado Donald Cogan, ele escreveu sobre a questão do entretenimento secular da nossa era, quando muitos púlpitos de igrejas, a pregação da palavra de Deus está sendo
substituída ou pelo discurso da autoajuda, ou da psicologia, ou do entretenimento. Então, paredes são pintadas, bancos são ajustados, palco é feito, para que o público seja, de alguma forma, entretido. E ele, escrevendo sobre isso, ele vai falar do trabalho e da tarefa dos pastores, e ele tem uma frase que é muito conhecida, dizendo assim: a tarefa dos pastores é alimentar as ovelhas e não entreter os bodes. Talvez seja uma frase até tanto quanto indelicada para alguns de nós, né? Mas, realmente, a tarefa dos pregadores é alimentar o povo de Deus. E essa deve ser a nossa preocupação. Por quê? Porque quando as ovelhas são alimentadas, nós, como ovelhas, somos alimentados pela palavra de Deus. Elas se arrebanham em amor e reproduzem a palavra do Senhor. Elas não dão qualquer dificuldade e qualquer problema. Mas quando o contrário acontece, como diz a palavra do Senhor, elas se mordem e se devoram umas às outras. Bom, meus irmãos, e também o que nós vemos aqui, não só que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, como o texto vai nos dizer, mas Paulo nos mostra que a palavra de Deus tem opositores. Ela tem opositores. E o grande problema não é que esses opositores estão apenas lá fora. Bom, nós já demos uma dica que muitas vezes a palavra de Deus tem opositores ferrenhos dentro do povo de Deus. E qual é a forma mais clássica de se opor à palavra de Deus? Não fazendo conta dela. Substituindo a palavra de Deus no lugar que ela deveria, então, ser prestigiada por outra coisa. E aí, o versículo 2 e 3, veja aí do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Versículos 2 e 3 diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. É o que o apóstolo Paulo pede aqui, né? Primeiro, ele pede oração, né? Ele pede para que orem, né? Para que orem por ele. No versículo 1 ele vai dizer: orai por nós. Lembrando que Paulo escreve esse texto, ele está numa cidade da Grécia ali, chamada Corinto, a cidade de Corinto. É uma cidade complicada, cidade que ele teve muito problema, não só do mundanismo. Em Corinto era uma cidade bastante pervertida, mas ele teve problema lá com os judeus também. O pessoal que ele foi na sinagoga pregar, teve um problema terrível. Mas veja que a preocupação não é com a segurança dele. Quando ele fala, ore por nós, ele não está preocupado com a própria segurança, apesar de que, quando a gente vai olhar lá, então, o texto de Atos 18, nós encontramos lá uma perseguição muito grande contra ele, e ele corre, de fato, risco real, e os judeus, então, abrem um processo contra ele, contra Paulo, diante do governador da província, o procônsul Gálio. Então, o Senhor o livra desse processo, uma perseguição ferrenha. E ele fala, orem por nós, mas não por causa da segurança, mas para que a palavra do Senhor não seja impedida. Para que a palavra do Senhor continue. Homens perversos e maus não consigam se opor à palavra do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo de Deus usa pessoas consagradas a Deus para compartilhar a sua palavra. E é isso que Paulo fala.
pessoas consagradas. Mas Satanás também se vale de pessoas perversas para se opor à palavra. Veja aqui que ele vai dizer, olha, para que sejamos livres de homens perversos e maus. E ele faz uma questão interessante aqui, porque a fé não é de todos. Paulo está dizendo, e nós vemos isso pelo contexto lá de Atos 18, que é o contexto aqui desse texto, que ele está em Corinto, que mesmo irmãos dentro da igreja se opuseram a ele. Ele teve problema com gente dentro da igreja. E isso não é novidade. Lembra que nós, por exemplo, vimos isso em Atos capítulo 5, quando de dentro da igreja surge um casal chamado Ananias e Safira, e é um problema para a igreja. Um problema sério na vida daquela igreja. Lembra lá em Mateus 16, quando o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos, de repente Pedro então se opõe ao plano de Deus, quando Jesus está explicando para eles, olha, vai acontecer assim, essa é a vontade de Deus, eu vou ser entregue, eu vou ser morto. Mateus 16, Pedro se ergue e diz, não vai acontecer isso. E Jesus olha para ele e fala, arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Então, o que nós podemos perceber é que a palavra do Senhor, sim, tem opositores que não são novidades para nós, fora dos arraiais evangélicos, cristãos, evidente. Evidente. Isso expressa em leis, em perseguições, e etc. Sempre foi assim. E sempre será assim. Mas o que a Bíblia nos mostra, que muitas vezes é assustador, é que nós podemos tê-los também entre nós. Entre nós. Porque o que o texto diz é, a fé não é de todos. A fé não é de todos. Então, Paulo estava certo aqui, ele fala o seguinte, olha, versículo 3, todavia o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará, e guardará do maligno. Ele estava certo que aqueles irmãos ali não eram esses. Não por causa da força deles, da capacidade deles, mas porque eles se entregaram ao Senhor. Eles se entregaram ao Senhor. Olha, eu estou certo, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. E no versículo 4 ele diz, nós também temos confiança em vós, no Senhor. Tudo é por causa de Deus. De que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazer. É interessante esse termo ordenar aqui, porque ele é emprestado do termo militar. Veja que ele já tinha emprestado um termo do mundo do atletismo, agora ele empresta um termo que era muito usado pelos militares. E ele usa várias vezes, né, essa mesma expressão, vos ordenamos. Vos ordenamos. Ele fala isso no versículo 4, depois ele fala no versículo 6, veja aí, nós vos ordenamos, irmãos, capítulo 3, versículo 6. Depois ele fala no versículo 10, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto. Então ele usa várias vezes essa expressão, lá no versículo 12 também, né? Vos exortamos, que é a mesma palavra que ele usa para falar algo aqui aos irmãos. Então é uma ordem militar. Ele está dizendo, não tem que pedir nada para vocês. Nós somos soldados do Senhor Jesus. Nós somos soldados. Quando a palavra fala, ela é uma ordem. Sabe, meus irmãos, muitas vezes o problema de alguns é que ele ouve a palavra de Deus como uma sugestão. Uma sugestão. Ele ouve Deus falando, tá, vou considerar. Vou ver o que é melhor para mim. Tem muito disso hoje. O que Paulo fala aqui é o mesmo termo que
vinham ordens de cima. Quem já passou aí pelo militarismo, né? Militarismo. Ordem não se discute. Não é assim? Ordem se cumpre. Então, essa é a ideia aqui. Vem ordens de cima e Paulo fala, olha, essa é uma ordem, viu? Não estou dando sugestão para ninguém. Estou dizendo se você tiver vontade, porque hoje é muito assim. Ah, se eu tiver vontade, eu vou à igreja, se eu tiver vontade, eu leio a Bíblia, eu oro. Depende da minha vontade, depende do meu humor, depende de como eu amanheço. Olha, isso não é vida cristã, viu? Sinto muito te informar. Você não serve para ser soldado do exército de Deus. Se trata de ordem. Por várias vezes ele usa essa palavra. Eu ordeno, e eu estou falando em nome de Deus. Eu ordeno que isso seja feito. Então aqui, Paulo está falando para nós acerca da verdade de Deus. A verdade de Deus é algo que nós devemos cumprir. E ele, quando escreve aqui, eu quero que vocês abram também 2 Timóteo, que é esclarecedor nesse sentido. Capítulo 2, 2 Timóteo, versículos 3 e 4. Veja o que Paulo fala aqui. Ele está lembrando para nós que Cristo é o capitão da nossa salvação. E nós somos soldados. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3, diz assim, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Agora o versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, por isso que Paulo se sente muito à vontade, como nós deveríamos também, de dizer, isso aqui é uma ordem. Isso aqui é uma ordem. Não é uma recomendação, não é quem sabe, se você estiver disposto, mas para os soldados, é uma ordem. Soldados, imagina se eles se participassem apenas dos treinamentos quando tivessem vontade. Ah, não, hoje eu não amanheci bem. Eu não amanheci bem, eu não vou fazer treinamento, na hora do vamos ver eu vou estar pronto. Ele jamais estaria pronto para a batalha. Ele jamais aprenderia a atirar. Ele jamais aprenderia as técnicas que ele precisa para ser um bom soldado. Assim também é na vida cristã. Quando a palavra de Deus diz assim, não deixemos de congregar, é uma ordem. Preguem o evangelho, é uma ordem. Orem, é uma ordem. Estudem a palavra de Deus, é uma ordem. Respeitem as suas autoridades no Senhor, é uma ordem. Amem uns aos outros, é uma ordem. Perdoem, é uma ordem. É uma ordem, é uma ordem. Mas nós queremos viver como se ela fosse uma sugestão. E a gente não entende por que a gente não cresce espiritualmente. Por que a gente sempre está como um bebê na vida cristã. Qualquer ventinho derruba. Bom, ele já vai para a conclusão aqui, nós queremos fazer isso também. Ele novamente nos lembra que o Senhor voltará. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Essa é sempre uma temática nesta carta de Paulo. E o apóstolo então diz, olha, o Senhor ajuda em vocês. Que o amor de Cristo seja o alvo, a constância seja o alvo em vossos corações. Irmãos, nós sabemos que, como soldados de Cristo, devemos compartilhar a palavra de Deus. E qual é a nossa motivação? Por que deveria fazer isso? E Paulo nos ajuda nisso, dizendo, porque um dia Cristo vai voltar. Um dia Ele vai pedir contas para você. E para mim. Ele vai prestar contas conosco. E se você está aqui hoje, é um cristão, é um crente de verdade. É alguém que já foi alcançado pela graça. Você está aqui hoje, você tem a plena convicção
de que um dia estava nas trevas e o Senhor te chamou para a sua maravilhosa luz, eu não estou falando nenhum segredo. Um dia o Senhor vai prestar contas com você. Não sobre a sua salvação, porque essa está garantida em Cristo. Mas Ele vai prestar contas com você sobre como você compartilhou a verdade de Deus que você conhecia. Como você viveu esta verdade nos dias que Ele te deu. Se foram muitos ou poucos. Eu vivi muito ou vivi pouco. Não importa. Como você fez isso durante o dia que o Senhor nos deu. E aí a gente pode pensar como Paulo se expressa lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, né? Será que nós amamos a vinda do Senhor Jesus? Você ama a vinda do Senhor Jesus? Ou como João se expressa lá em 1 João, capítulo 2, versículo 28, ou eu ficarei envergonhado na vinda do Senhor Jesus. E eu quero me dirigir a você que entrou aqui esta noite e não tem certeza da salvação, do que nós falamos aqui. Não tem certeza se partir hoje, ou se Cristo voltar hoje, você estará com Ele no céu. Você ainda não carrega essa certeza em seu coração. Quem sabe você tem amado mais as coisas deste mundo. Quem sabe há pecados na sua vida que têm te prendido. E você não tem certeza. Você ainda não se sente liberto deles. Eu creio que essa mensagem também é para você. Porque a palavra do Senhor, como nós vimos aqui, ela é eficaz. Significa que ela pode ir ao seu coração. E Deus pode te convencer do pecado e pode te convencer da vida eterna. Então, o que nós podemos fazer? Eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a orar. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Peço aos meus irmãos e irmãs que já são crentes no Senhor Jesus. Peço ao Senhor para que você seja, de fato, este canal de bênção na vida de outras pessoas, através da verdade do Evangelho. Peça isso. E peço aos meus queridos amigos que ainda não têm esta certeza, fale com Deus. Coloque diante dele, Senhor, o Senhor conhece a minha vida, não adianta eu esconder. O Senhor sabe que eu ainda estou preso nisto e nisto. Eu preciso de salvação. Eu preciso que Cristo Jesus seja o Senhor da minha vida. Não este pecado, não esta vontade, nem mesmo eu, mas o Senhor seja o Senhor da minha vida. Vamos orar? Fale com Deus. Ore ao Senhor. Pai Celestial, nós estamos reunidos aqui em culto de adoração ao Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Teu nome. Nós cantamos, Pai, louvores ao Senhor. Nós confiamos que a Tua palavra, de fato, é viva e eficaz. Nós confiamos, Pai, que nenhum poder deste mundo, de Satanás, pode impedir o avanço da palavra do Senhor, da verdade do Senhor nos corações dos homens. E nós clamamos, Pai, se há entre nós, Senhor, alguém que aprove ao Senhor nesta noite chamar a salvação, nós clamamos, Pai, por libertação e salvação. Nós clamamos, Pai, que nós, como filhos e filhas do Senhor, como bons soldados de Cristo, sejamos, Pai, diligentes, zelosos no cumprimento do nosso chamado, do nosso dever, com alegria, com disposição, com compromisso, Pai, sabendo que um dia o Senhor nos buscará. Leva o Teu povo em paz, abençoe a igreja, abençoe, Pai, cada família aqui presente.
cada irmão, cada irmã que entraram aqui esta noite, cada pessoa que colocou seus pés neste local. Nós clamamos, Pai, que o Senhor os abençoe. Nós temos vários dos nossos irmãos que estão enfermos, não estão bem de saúde. Outros irmãos, Pai, que estão com problemas, com dificuldades, às vezes familiares, às vezes em trabalhos, na sua vida relacional. E nós queremos, Pai, apresentá-los diante do Senhor neste momento, clamando para que o Senhor os abençoe, Pai. Nós pedimos por cura, para que os nossos irmãos que estão enfermos encontrem novamente a saúde e sejam abençoados pelo Senhor. Para que lares, Pai, que estão muitas vezes facelados, sejam restaurados pelo Senhor. Que vidas, Pai, muitas vezes tristes, abatidas, sem propósito, angustiadas, sem esperança, encontrem no Senhor, Pai, solução. Fica conosco, Senhor, nos abençoe. Que o Senhor desperte a igreja no zelo, no amor, nas boas obras. Desperte a igreja, Pai, na comunhão uns com os outros e no viver a palavra do Senhor. Fica conosco nesta noite. Somos gratos pelas tuas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e as ternas e doces consolações do Santo Espírito repouse sobre nós aqui presentes, sobre a igreja que se espalha por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.